E aí pessoal, Brasileirão, 14ª rodada, agora só faltam 4 rodadas até a Copa do Mundo, hein? Estamos chegando lá e como foram os paulistas? Para começar pelo clássico paulista de sábado, que foi Palmeiras e Santos. O Palmeiras recebeu o Santos em casa. Todo mundo apostava numa vitória muito tranquila do Palmeiras, mas não foi isso que aconteceu na prática. O time do Santos surpreendeu o time do Palmeiras e saiu na frente. O Roleiser, olha aí, o Roleiser fez o gol do time da Baixada Santista no primeiro tempo e saiu ganhando. O Santos, que teve uma ótima tática, um jeito de jogar um pouco diferente do que a gente está habituado. O Cuca merece sim elogios por fazer esse time do Santos jogar. E o time foi guerreiro e conseguiu enfrentar o Palmeiras de igual para igual no primeiro tempo. O Palmeiras no jogo inteiro teve 18 chutes e o Santos teve 13. Então foi um jogo bem aberto, diferente do que a gente tem geralmente quando são jogos envolvendo o Palmeiras. O Santos trouxe isso para campo. O time do Santos trouxe o Gabigol, que jogou, o Roleiser. Eu acho que aí você mostra um pouquinho do comprometimento do Gabigol, que jogou no gramado sintético, diferente do Neymar, que não quis jogar. O Cuca falou muito com ele durante a semana e acabou que isso não aconteceu. O Neymar apenas brigou com o Robinho Júnior no treinamento, mas isso fica para outro pessoal comentar. Eu não vou falar daqui porque eu não sei dos detalhes. E o Cuca falou do gramado, que foi um dos melhores gramados que ele já jogou, então dando a entender que o gramado sintético do Palmeiras é um dos melhores do Brasil. Concorde você aí ou não, já comenta o que você acha. Segundo tempo, o Palmeiras acordou para o jogo, foi mais consistente, chegou mais vezes ao campo de ataque e uma roubada de bola um pouco polêmica ali. O time do Palmeiras acionou o Flaco Lopes e ele marcou o gol do empate. Flaco Lopes, que está rumo à Copa do Mundo. Eu acho que ele será convocado graças ao time do Palmeiras. Aí foi onde o Flaco se fez jogador, ganhou fama, ganhou prestígio, foi aos poucos entrando em campo. Eu lembro no começo que ele não jogava muitos jogos e agora é um atacante consolidado, ainda com a falta agora do Vitor Roque, que infelizmente se machucou. Time do Palmeiras que lamentou porque teve um gol no último minuto, só que segundo o VAR, a bola desviou na mão do Arias e aí o gol foi anulado. Imagina a frustração dos torcedores. E a boa notícia é que depois de 320 dias, Paulinho voltou ao campo. Sim, Paulinho voltou a jogar, não fez gol, não teve uma atuação muito fora do normal, mas é uma ótima notícia para o torcedor do Palmeiras, que agora conta com seu atacante, o Paulinho, que é sim um grande atacante. No final do jogo, quem saiu com a vantagem foi o Santos, que saiu da zona de rebaixamento com esse empate e empurrou o Corinthians. A gente já vai chegar no Corinthians, que foi o último jogo do final de semana. Segundo jogo, jogo do tricolor paulista contra o tricolor baiano, encontro aí o ídolo Ceni com o tricolor. O Rogério é um ídolo, o maior de todos os ídolos do São Paulo, encontrou o seu time aí. O time do Bahia que não vence no campeonato fazem mais de 7 jogos e ia perdendo até o final do jogo, mas o time do São Paulo cochilou. Começou fazendo um belo gol com o Arthur tem jogado muito bem, foi um bom reforço. No começo eu achei que não seria, porque fazia tempo que ele não jogava bem, mas ele tem tido sequência com o Roger, tem jogado, é titular na ponta direita e tem feito a diferença com a sua canhota, fez um golaço. São Paulo tomou um golaço do Juba também, que é um lateral esquerdo, que era um potencial a ir à seleção do mundo, a seleção brasileira, foi convocado, mas depois perdeu aquele brilho. Levando em consideração os laterais esquerdos que a gente tem hoje, seria uma boa opção, mas o Ancelotti não chamou o Juba, provavelmente ele deve ficar de fora da lista final. Empatou o jogo, o Bahia ainda começou a pressionar muito, o Everton Ribeiro meteu uma bola na trave, quase que o Bahia vira o jogo. São Paulo, nesse caso, não conseguiria voltar, né? O Bahia amassou muito bem. Se a gente compara os dois times, para mim o time do Bahia é muito mais time que o time do São Paulo. O São Paulo tem 11 titulares muito bons e não tem muitas reservas. O Bahia
É um projeto do City, tem feito alguns jogos bons, mas fica devendo o time aí. Então o time teve a chance de virar o placar e não aconteceu. Com isso, São Paulo ali as substituições, o Ferreirinha entrou e fez o gol de cabeça. Mais vaias para o Roger, que depois foi elogiado pelo próprio Rogério Ceni. Eu acho que para dar aquele chega para lá na torcida do São Paulo, falar, ó, gente, calma, o cara tá fazendo o trabalho dele. E é verdade, o Roger tá fazendo o trabalho dele. Ele tá na quarta colocação, é o que o time de São Paulo pode dar hoje em dia. Não adianta pensar que o São Paulo vai competir com o Palmeiras e com o Flamengo. O São Paulo não tem elenco para isso, nem o Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, foi isso. E no último minuto, uma falha ali do Sabino, o Rafael não pegou a bola, o Tricolor tomou o empate 2-2, um empate que sai com um gosto amargo, porque poderia ganhar do Bahia e abrir 5 pontos para o seu concorrente direto ali na vaga a Libertadores. O Tricolor que agora tem competição internacional no meio da semana e depois volta ao Brasileiro. Uma má notícia para o Tricolor foi o Lucas. Lucas que tinha acabado de voltar de lesão na costela e torceu o pé, rompeu o tendão. Não foi nenhum lance muito feio. Foi um lance que ele mexeu o pé de lado, infelizmente, saiu chorando e isso deve travar aí realmente o retorno deles aos gramados ainda nesse ano e uma possível renovação com o time do São Paulo. Vamos ver aí os próximos capítulos do Tricolor Paulista. Para finalizar, a gente teve Mirassol e Corinthians. Primeira derrota do Fernando Diniz. O Corinthians, igual eu falei há pouco, não tem um segundo time tão bom igual do Palmeiras. E fica ali mais ou menos igual ao São Paulo, que também não tem um time reserva muito bom. Corinthians foi com seus reservas até Mirassol. E no começo do jogo teve uma polêmica, teve um jogador expulso do Mirassol, depois o VAR chamou e ele não foi expulso, o juiz deu apenas o cartão amarelo. O pênalti, o pessoal fala muito do pênalti, polêmica pro Corinthians, mas não foi isso que determinou a derrota do time, que não jogou nada no primeiro tempo. Mirassol abriu 2-0 e aí o menino Danielzinho fez o gol e o time começou uma bafa. Foi um jogo ruim, mas estava sem as suas principais peças. O time do Corinthians, que é o melhor time da Libertadores até agora, é algo excepcional realmente, time brasileiro da Libertadores, melhor falando. E é isso, o Corinthians. Mas o empate para o Corinthians, falando aqui, salientando, saiu com gosto amargo, hein, pessoal? Porque o time do Corinthians, ele está na zona de rebaixamento. O Internacional ganhou o seu jogo, o Santos empatou, empurrou o Corinthians para a zona de rebaixamento com 15 pontos. Preocupante novamente, o Brasileirão do Corinthians. Não sei se o Timão vai poder continuar trocando o time aí, priorizando a Libertadores. O time vai ter que olhar muito bem para o Campeonato Brasileiro para não correr risco de queda, mesmo pensando que o time é bom e que não vai correr risco nenhum. Sei que nas próximas rodadas a gente pode ter isso decidido, mas lembrando, já foram 14 rodadas, a gente está chegando perto do final do primeiro turno. Então foi essa a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times paulistas aí do Campeonato Brasileiro. Comenta o que você achou e a gente volta para comentar a 15ª rodada. Vejo vocês, hein?